meu nome é Aline Florner e hoje as questões serão de direitos humanos, ética e serviço social, contabilidade e legislação de trânsito. Vamos começar? VUNESP Contador CM 2013. A contabilidade é uma ciência social que tem como objeto o patrimônio das entidades, sejam privadas ou públicas. Nesse sentido, assinale a alternativa que define o que é um conjunto de bens, direitos e obrigações vinculados à entidade econômica e que constitui um meio indispensável para que a entidade realize seus objetivos. Letra A. São as riquezas pelas quais a entidade gerará receitas. Letra B. São contas de natureza credoras e devedoras. Letra C. É o resultado ou a geração de riqueza da entidade. Letra D. É o patrimônio. Ou letra E. São os mecanismos de geração de caixa. A alternativa correta é a letra D. O objeto de estudo da ciência contábil é o patrimônio, conjunto de bens, direitos e obrigações de uma determinada entidade. VUNESP, Analista de Gestão Municipal, IPSM, Contabilidade 2018. Assinale, dentre as alternativas apresentadas a seguir, aquela que apresenta adequadamente o objetivo da contabilidade. Letra A. A contabilidade tem por objetivo o controle dos impostos a pagar. Letra B. A contabilidade tem por objetivo gerar informações para o controle dos estoques das indústrias. Letra C. A contabilidade tem por objetivo controlar as dívidas e os impostos a serem pagos. Letra D. A contabilidade tem por objetivo o controle das obrigações trabalhistas e tributárias. Ou letra E. A contabilidade tem por objetivo gerar informações para o apoio das decisões econômico-financeiras. A alternativa correta é a letra E. A alternativa mais adequada é a opção E, pois entre os objetivos da contabilidade está o de gerar informações para o apoio das decisões econômico-financeiras. ESAF, Fiscal de Rendas, Prefeitura do Rio de Janeiro, 2010. É correto afirmar que a finalidade da contabilidade é assegurar o controle do patrimônio administrado e fornecer informações sobre a composição e as variações patrimoniais, bem como sobre o resultado das atividades econômicas desenvolvidas pela entidade para alcançar seus fins. Item correto. A contabilidade possui a finalidade de controlar o patrimônio administrado e fornecer informações sobre a composição e as variações patrimoniais, bem como sobre o resultado das atividades econômicas desenvolvidas pela entidade para alcançar seus fins. Com isso, a contabilidade, por meio do controle do patrimônio, fornece informações úteis para a tomada de decisão de seus usuários. ESAF, Fiscal de Rendas, Prefeitura do Rio de Janeiro, 2010. É correto afirmar que pode-se dizer que o campo de aplicação da contabilidade é a entidade econômico-administrativa, seja ou não de fins lucrativos. Item correto. O campo de aplicação da contabilidade são as aziendas, entidades econômico-administrativas com ou sem fins lucrativos. ESAF, Analista Contábil Financeiro, Cefaz 2007. Para alcançar seus objetivos precípuos, a contabilidade utiliza técnicas formais específicas. São técnicas contábeis: escrituração, demonstração, auditoria e análise de balanços. Item correto. As técnicas contábeis são o conjunto de procedimentos utilizados pela contabilidade para registrar ou levantar os fatos contábeis. As técnicas são as seguintes: escrituração, demonstrações contábeis,
análise das demonstrações contábeis ou análise de balanços e auditoria. Bancasesp TJ 2012. Julgue o item abaixo. A Declaração Universal de Direitos Humanos reconhece expressamente que todos têm deveres para com a comunidade de que participam. Item correto. DUDH, artigo 29, 1. Todo ser humano tem deveres para com a comunidade, na qual o livre e pleno desenvolvimento de sua personalidade é possível. Bancasesp 2012. A respeito da Declaração Universal de Direitos Humanos, DUDH, julgue o item que se segue. Toda pessoa vítima de perseguição tem o direito de procurar e de gozar asilo em outros países, mesmo em caso de perseguição legitimamente motivada por crime de direito comum ou por ato contrário aos propósitos e princípios das Nações Unidas. Item errado. DUDH, artigo 14, 1. Todo ser humano vítima de perseguição tem o direito de procurar e de gozar asilo em outros países. 2. Esse direito não pode ser invocado em caso de perseguição legitimamente motivada por crimes de direito comum ou por atos contrários aos objetivos e princípios das Nações Unidas. Bancasesp 2012. A respeito da Declaração Universal de Direitos Humanos, DUDH, julgue o item que se segue. Toda pessoa tem direito à liberdade de opinião e expressão. Esse direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de procurar, receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios e independentemente de fronteiras. Item correto. DUDH, artigo 19. Todo ser humano tem direito à liberdade de opinião e expressão. Esse direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de procurar, receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios e independentemente de fronteiras. Bancasesp 2012. Julgue o item abaixo. Segundo a Declaração Universal de Direitos Humanos, ninguém poderá ser culpado por ação ou omissão que, no momento da sua prática, não constitua delito perante o direito nacional ou internacional. Item correto. DUDH, artigo 11. 2. Ninguém poderá ser culpado por qualquer ação ou omissão que, no momento, não constituam delito perante o direito nacional ou internacional. Também não será imposta pena mais forte de que aquela que, no momento da prática, era aplicável ao ato delituoso. CESP 2009. Segundo a Declaração Universal dos Direitos Humanos, proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas, julgue o item que se segue. Ninguém pode ser arbitrariamente detido, preso ou exilado. Item correto. DUDH, artigo 9. Ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado. CPCOM, Agente Legislativo 2019. A ética pode ser compreendida como a teoria do comportamento moral dos homens em sociedade. Em relação à implementação da ética nas organizações, é correto afirmar que o Código de Ética, apesar de não ter como objetivo disciplinar a conduta do empregado, constitui um instrumento de punição rápida às transgressões de conduta. Item errado. Código de Ética tem como objetivo disciplinar a conduta dos empregados. Prevê o processo pelo qual
serão apuradas as infrações éticas e as sanções que deverão ser aplicadas. CPCOM, Agente Legislativo 2019. A ética pode ser compreendida como a teoria do comportamento moral dos homens em sociedade. Em relação à implementação da ética nas organizações, é correto afirmar que o Código da Ética é um instrumento informal que delineia a cultura, a política, os valores organizacionais e orienta o comportamento corporativo. Item errado: Código de Ética é um norte ao comportamento corporativo. É instrumento formal ao qual está adstrito o funcionário. CPCOM, Agente Legislativo 2019. A ética pode ser compreendida como a teoria do comportamento moral dos homens em sociedade. Em relação à implementação da ética nas organizações, é correto afirmar que o Código de Ética surge nas organizações com o objetivo de disciplinar a conduta do empregado, mas não constitui um instrumento de punição às transgressões de conduta. Item errado: o Código de Ética também prevê sanções para as faltas disciplinares. CSUFG Administrador 2019. O comportamento ético segue os princípios daquilo que é certo ou errado. Assim, sabotar equipamentos e mentir sobre número de horas trabalhadas são exemplos de desvio de propriedade. Item correto: desvio de propriedade, comportamento antiético cujo alvo é a propriedade ou os produtos da empresa, de acordo com Robbins. Sabotar equipamentos e mentir sobre o número de horas trabalhadas é um exemplo de desvio de propriedade. Quadrix, Agente de Orientação e Fiscalização 2019. Existem legislações de conteúdo ético que procuram reproduzir a moral e os princípios coletivamente desejados, impondo-os àqueles que não escolherem voluntariamente agir eticamente. Item correto: a ética é regida por normas legais ou profissionais. É o caso do Decreto 1171 de 1994, assim como outros. Por exemplo, o Código de Ética dos Servidores Federais impõe que os servidores se pautem sob o aspecto da ética expressa nele. Não há que se falar em vontade do servidor em cumprir o que diz o decreto, ou seja, este servidor deverá cumprir as determinações ali escritas. FADESP, Guarda Municipal, Prefeitura de Mocajuba, 2019. As câmaras temáticas desempenham um papel importante no sistema de trânsito. São órgãos técnicos formados por especialistas da área que têm como objetivo estudar, pesquisar, elaborar alternativas e fornecer embasamento técnico sobre assuntos específicos. As câmaras temáticas estão vinculadas ao DENATRAN. Item errado, CTB, artigo 13. As câmaras temáticas, órgãos técnicos vinculados ao CONTRAN, são integradas por especialistas e têm como objetivo estudar e oferecer sugestões e embasamento técnico sobre assuntos específicos para decisões daquele colegiado. No CEP, Guarda Municipal, Prefeitura de Teresina, 2019. Sobre o Sistema Nacional de Trânsito, julgue os itens a seguir. As guardas municipais, a Polícia Rodoviária Federal e as polícias civis e militares dos estados integram o Sistema Nacional de Trânsito. Item errado: o artigo 7º do CTB
traz o rol de órgãos e entidades que compõem o Sistema Nacional de Trânsito e as guardas municipais e as polícias civis não estão presentes nesse rol. FGV, Agentes de Trânsito e Transporte, Prefeitura de Salvador, 2019. Com relação ao Sistema Nacional de Trânsito, é correto afirmar que Conselho Nacional de Trânsito é o coordenador do sistema e órgão máximo normativo e consultivo. Item correto. CTB, artigo 7º, compõe o Sistema Nacional de Trânsito os seguintes órgãos e entidades. 1. O Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, coordenador do sistema e órgão máximo normativo e consultivo. FGV, Agentes de Trânsito e Transporte, Prefeitura de Salvador, 2019. Com relação ao Sistema Nacional de Trânsito, é correto afirmar que o recolhimento da Carteira Nacional de Habilitação de Motoristas Infratores é competência dos órgãos e entidades executivos do trânsito dos municípios. Item errado. CTB, artigo 22. Compete aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, no âmbito de sua circunscrição. 8. Comunicar ao órgão executivo de trânsito da União a suspensão e a cassação do direito de dirigir e o recolhimento da Carteira Nacional de Habilitação. FGV, Agentes de Trânsito e Transporte, Prefeitura de Salvador, 2019. Com relação ao Sistema Nacional de Trânsito, é correto afirmar que os órgãos colegiados responsáveis pelo julgamento dos recursos interpostos contra penalidades de trânsito são conhecidos como CETRAN, Conselhos Estaduais de Trânsito. Item errado. CTB, artigo 16. Junto a cada órgão ou entidade executivos de trânsito ou rodoviário, funcionarão juntas administrativas de recursos de infrações, JARI, órgãos colegiados responsáveis pelo julgamento dos recursos interpostos contra penalidades por eles impostas. Eu posto aula no YouTube todos os dias. Mesmo assim, percebo que a maioria dos alunos continua estudando errado. Notei que o ambiente do YouTube tem muitas distrações, propagandas, abas, muitas distrações. E facilmente o aluno sai de um estudo concentrado para aquele estudo sem ritmo, distraído, preguiçoso. E aí, acertou ou errou as questões? Deixa um comentário.